E se eu te dissesse que a frase mais citada de toda a Bíblia foi mal traduzida durante séculos? E se o que você aprendeu na igreja, o que você repete toda vez que ora, o que você acredita com toda a sua fé, está incompleto? Hoje vamos abrir um tema que vai sacudir os alicerces do que você pensa que sabe sobre oração, sobre manifestação e sobre como funciona de verdade o universo bíblico. Porque não se trata apenas de uma questão de palavras. Trata-se de por que suas orações não estão sendo respondidas da maneira que você esperava. Trata-se de por que existem pessoas que pedem e pedem e pedem e não recebem nada. E há outras que parecem ter o toque de Midas espiritual. Tudo o que desejam se manifesta com uma velocidade impressionante. A diferença não está na fé, não está em quantas horas elas oram. Não está em se vão à igreja ou não. A diferença está em algo que a maioria dos crentes nunca aprendeu, porque ninguém se deu ao trabalho de ensinar. E antes de terminar esse vídeo, vou revelar qual é o erro de tradução mais custoso da história espiritual moderna e como corrigi-lo vai transformar para sempre a sua relação com Deus, com o universo e com a abundância que pertence a você por direito divino. Fica aqui, porque o que vem depois dos primeiros 10 minutos desse vídeo é o que vai te impactar de verdade. Vamos começar pelo começo. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Com certeza você os conhece de cor. Na versão que a maioria aprendeu, diz mais ou menos assim: Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate se abrirá. Lindo, poderoso, esperançoso. Mas é aqui que o problema começa. Quando a Bíblia foi escrita em grego antigo, as palavras usadas não significavam exatamente o que a maioria das traduções em português nos transmite. E essa diferença, ainda que pareça pequena por fora, é o que separa as pessoas que manifestam das que apenas desejam. A nova tradução na linguagem de hoje, conhecida como NVT, que é a versão que mais utilizamos nesse canal, porque capta a essência do texto original com maior precisão, traduz Mateus capítulo 7, versículo 7 assim: Peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Agora, se você está pensando, isso soa igual ao que sempre ouvi, espera. Porque o que importa não é como soa na tradução. O que importa é o que significava no idioma original. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, o grego do povo, o grego comum dos mercados e das praças públicas do século I. E nesse grego, Jesus escolheu palavras muito específicas, palavras que não foram escolhidas ao acaso. Palavras que, quando as entendemos em seu contexto original, mudam absolutamente tudo. A primeira palavra que vamos analisar é a que se traduz como pedir. Em grego, essa palavra é aitete, que vem do verbo aitel. Agora, em português, quando dizemos pedir, quase sempre evocamos a imagem de alguém que está numa posição de carência, diante de alguém que tem o poder de dar ou negar. Imagina uma criança diante dos pais. Imagina um funcionário diante do chefe. Imagina um mendigo numa esquina do centro de São Paulo pedindo esmola. Essa imagem de súplica, de dependência, de carência é a que se instala na nossa mente quando dizemos pedir. E essa imagem é exatamente o que sabota a maioria das orações. Mas não é isso que Jesus disse. Ou mais precisamente, não é tudo o que disse. Aitel, em grego antigo, tem nuances que o simples pedir em português não captura. Uma dessas nuances é a de reivindicar algo que já lhe pertence. Não é a súplica do mendigo, é a declaração do herdeiro. Imagina alguém que vai a um cartório retirar a herança que seu pai deixou. Essa pessoa não chega suplicando, não chega com a cabeça baixa esperando que o tabelião lhe faça um favor. Essa pessoa chega com confiança, com a certeza de que o que veio buscar já lhe pertence por direito. Isso é aitel. Essa é a energia que Jesus estava descrevendo. E agora conecta isso com a lei da atração.
Quando a lei da atração diz que você deve pedir a partir de um estado de já ter recebido, a partir da consciência de abundância e não da consciência de carência, está descrevendo exatamente o mesmo que Jesus descreveu em grego há 2000 anos. O problema é que a tradução para o português achatou esse conceito até torná-lo irreconhecível. E durante séculos, os crentes ficaram pedindo a partir da consciência errada, do lugar de quem não tem, em vez do lugar de quem já é herdeiro. Mas tem algo mais. Algo que talvez seja o detalhe mais importante e o mais ignorado de todo esse ensinamento. E é o tempo verbal. Em grego, o verbo aiteite está no presente imperativo ativo. O que isso significa? Significa que não é uma ação que se faz uma vez e se esquece. Significa ação contínua, persistente, constante. A tradução mais fiel ao espírito do texto grego seria: continuem pedindo, não parem de pedir. Mantenham o pedir de forma contínua. E o mesmo vale para buscar e bater. Não é busque uma vez e espere. É continue buscando. Não é bata na porta e vá sentar. É continue batendo. Isso transforma completamente a compreensão da oração e da manifestação. Porque a maioria das pessoas ora uma vez, espera um tempo, não vê resultados imediatos e conclui que Deus não quis ou que a lei da atração não funciona para mim. Mas Jesus não estava descrevendo uma máquina de vendas espiritual onde você insere uma oração e recebe o resultado. Estava descrevendo um estado de ser, um modo de vida, uma atitude contínua de alinhamento com o que já lhe pertence. Provérbios capítulo 4, versículo 23, na NVT diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele é a fonte de onde brota a vida. Guarda o teu coração, porque dele brota a vida. Não desguarda a sua oração. Não diz repita as palavras certas. Desguarda o teu coração. E é exatamente isso que o tempo presente contínuo do texto grego de Mateus nos está dizendo. Não é o ato isolado de pedir que abre as portas do céu. É o estado contínuo do seu coração. É a atitude do seu ser interior. É a frequência a partir da qual você vive. Não apenas a frequência a partir da qual você ora 5 minutos antes de dormir. E é aqui que a lei da atração e o ensinamento bíblico se fundem em algo tão poderoso que literalmente pode mudar a sua vida de dentro para fora. Agora vamos para a segunda parte do versículo. E recebereis. Em grego, a palavra usada é lempseste, derivada do verbo lambano. E aqui vem outra nuance que a maioria nunca ouviu. Lambano não significa simplesmente receber no sentido passivo de esperar que algo chegue até você. Lambano tem uma conotação ativa. Significa tomar, agarrar, apropriar-se de algo. É a diferença entre ficar parado com as mãos estendidas, esperando que algo caia do céu, e estender a mão conscientemente para tomar o que já está disponível para você. Você entende a diferença? Um é passivo, o outro é ativo. Um requer apenas esperar, o outro requer participação consciente. Isso é exatamente o que a lei da atração ensina quando diz que depois de pedir, você deve agir a partir da inspiração, que deve se mover em direção ao seu desejo, ao mesmo tempo em que o desejo se move em direção a você. Não é magia passiva, é cocriação ativa. E Jesus sabia disso. Ensinou isso. Só que a tradução para o português não deixou aparecer. Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24 na NVT diz: eu afirmo a vocês que, se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim será feito para ele. Por isso eu digo a vocês, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes acontecerá. Viu? Creiam que já o receberam. Não que receberão no futuro. Não que talvez recebam se Deus quiser, e que já receberam. Tempo passado. Fato consumado. Isso não é a teologia da prosperidade, no sentido distorcido que muitos criticam. Isso é física quântica espiritual. Isso é acessar o campo de possibilidades infinitas, a partir da consciência de quem já habita na realidade desejada. Jesus não estava ensinando uma fórmula mágica.
Estava descrevendo a mecânica fundamental de como a realidade funciona quando a consciência se alinha com o divino. E agora, chegamos à parte que prometi revelar. O erro de tradução mais custoso da história espiritual moderna não está no versículo 7 de Mateus, capítulo 7. Está no versículo 8, diz, porque todo aquele que pede, recebe. Em muitas traduções, se lê como uma promessa condicional. Como se dissesse, se pedir corretamente, então receberá. Mas no grego original, a estrutura gramatical é de uma declaração universal e presente. Não de uma promessa futura. Literalmente diz, quem pede, recebe. Quem busca, lhe encontra. A quem bate, se abre. No presente. Como uma lei, como a lei da gravidade. Não como um favor especial que Deus concede dependendo do humor do dia. Como uma lei imutável do universo espiritual. E quando você entende isso, quando internaliza que pedi e recebereis, não é uma promessa que depende do humor divino, mas uma lei que funciona com a mesma consistência da lei da gravidade. Então a sua relação inteira com a oração, com a manifestação e com Deus muda para sempre. Mas então surge a pergunta inevitável. Se é uma lei, se funciona sempre, por que há pessoas que pedem e não recebem? Por que há crentes sinceros que passam anos orando pelas mesmas coisas e ainda não as veem manifestadas? Essa é a pergunta que ninguém quer responder com honestidade. Porque a resposta incômoda implica que algo na maneira como estamos pedindo está errado. Não porque Deus não queira nos dar, mas porque estamos pedindo a partir da frequência errada. Lembra o que dissemos do verbo aiteo em grego? A diferença entre suplicar e reivindicar. A diferença entre pedir a partir da carência e pedir a partir da herança. Quando você pede com medo, está emitindo a frequência do medo. Quando pede com dúvida, está emitindo a frequência da dúvida. E a lei, que é tão imparcial quanto a gravidade, te devolve exatamente o que você emite. Não porque quer te punir, mas porque é assim que funciona. Sempre, sem exceções. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 na NVT diz, mas peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Esse é um dos avisos mais diretos de toda a Bíblia sobre o tema da manifestação. E note que não diz não peça se você é pecador. Não diz não peça se não tem fé suficiente na doutrina correta. Diz não peça se você está dividido interiormente. A palavra grega usada aqui para duvidar é diacrinômenos, que literalmente significa dividir a si mesmo, estar em duas mentes. Na lei da atração chamamos isso de resistência. Na Bíblia chamam de dúvida. São a mesma coisa com nomes diferentes. E as duas tradições concordam. A resistência interior, a divisão interna entre o desejo e a crença de que é possível, é o que bloqueia a manifestação. Agora quero levar isso a um nível mais profundo, porque o que vem a seguir é o que transforma esse tema de interessante para verdadeiramente transformador. Quando Jesus ensinou pedi e recebereis, não estava falando apenas de objetos materiais. Não estava dando uma aula sobre como conseguir dinheiro ou saúde ou uma casa nova. Estava falando de algo muito mais fundamental. Estava falando da própria natureza da relação entre o ser humano e Deus. Na teologia hebraica, que formava o pano de fundo mental de Jesus e dos seus ouvintes, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que fomos feitos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E uma das implicações mais profundas desse ensinamento é que, como imagem de Deus, temos uma participação ativa na criação da realidade. Não somos espectadores do universo, somos co-criadores. E pedi e recebereis não é a descrição de um processo onde você é o mendigo e Deus é o doador. É a descrição do processo criativo que ocorre quando um co-criador consciente se alinha com a vontade divina. João, capítulo 15, versículo 7 na NVT, é talvez o versículo que mais claramente articula essa verdade. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem, e assim será feito. A condição não é moralidade perfeita. E condição não é pertencer à denominação correta. A condição é permanecer nele. Em grego, permanecer é meno, que significa habitar, residir, estar em comunhão constante. É a mesma ideia do tempo presente contínuo que vimos em Mateus capítulo 7. Não um ato isolado de conexão, mas um estado contínuo de alinhamento. Quando a sua consciência habita na consciência divina de maneira contínua, quando os seus pensamentos habituais estão impregnados da perspectiva de Deus sobre a sua vida, então pedir se torna algo natural, fluido, poderoso. Não é súplica, é declaração a partir do interior da vontade divina. E é aqui que quero pausar um momento para falar de algo que muitos dos que me assistem estão vivendo agora mesmo. Talvez você trabalhe com a lei da atração há anos. Talvez tenha o seu mural de visão, faça suas afirmações, ore com sinceridade e ainda assim tem algo que simplesmente não está fluindo. As manifestações chegam devagar ou chegam e depois vão embora. E no seu interior há uma luta constante entre a fé e a dúvida, entre acreditar que funciona e se perguntar se talvez não funcione para você. Se isso soa familiar, quero que saiba de uma coisa: o problema não é você. O problema é que ninguém te ensinou a integrar os princípios bíblicos com os princípios da manifestação de uma maneira coerente, profunda e aplicável. E foi exatamente pensando nisso que o e-book Atraia a Abundância Divina foi criado. Ele reúne de forma prática e acessível o que você está aprendendo aqui, como os princípios do reino operam em sincronia perfeita com as leis universais. E vai muito além, com exercícios, reflexões e estratégias para você aplicar no dia a dia. Você encontra no primeiro comentário fixado desse vídeo e no QR Code que aparece na tela. Quando combinar o que está aprendendo aqui com o que vai encontrar lá, algo dentro de você vai fazer um clique que vai mudar tudo. Voltemos agora ao texto bíblico, porque há outro elemento da palavra buscai que precisamos examinar. Em grego, a palavra é zeteite, do verbo zeteu. E zeteu não é simplesmente buscar como quando você procura as chaves que perdeu dentro de casa. Zeteu tem o sentido de investigar com intenção, de buscar com um propósito definido, de perseguir algo com a clareza de quem sabe exatamente o que está procurando. Pensa na diferença entre alguém que vaga por um shopping sem saber o que quer e alguém que entra naquele shopping sabendo exatamente o que precisa, em qual loja está, quanto está disposto a gastar. Ambos estão buscando, mas só um vai encontrar o que precisa com eficiência. E na lei da atração, isso corresponde ao que chamamos de clareza do desejo. Um dos maiores obstáculos para a manifestação não é a falta de fé, é a falta de clareza. Pedir de forma vaga produz resultados vagos. Buscar sem direção leva a encontrar coisas ao acaso. Mas quando você busca com a precisão que implica zeteu, com propósito, com direção, com a certeza de que o que busca existe e está disponível para você, o universo pode responder com igual precisão. Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 3 na NVT diz: "E o Senhor me respondeu, escreve a visão e grava-a nas tábuas, para que se possa ler facilmente. Pois a visão é para um tempo futuro, ela se realizará. Embora demore, espere por ela, pois certamente se cumprirá. Não tardará. Escreve a visão, grave-a nas tábuas, para que se possa ler com clareza." Isso é exatamente o que zeteu implica quando aplicamos a prática da manifestação. A clareza não é opcional, não é um bônus espiritual para os mais avançados. É a condição fundamental para que a lei possa operar. Quando você não tem clareza sobre o que pede, o que busca, a qual porta está batendo, o universo não consegue te responder com precisão. Não porque não queira, mas porque não tem uma direção clara para onde enviar a resposta. Escreve a tua visão. Torna-a clara, específica, detalhada. Esse é o zeteu bíblico em ação. E agora chegamos à terceira parte do versículo. Batei e se vos abrirá.
Em grego, a palavra é kroete, do verbo krou. E krou é especificamente o ato de bater numa porta. Não gritar da rua, não mandar uma mensagem. Bater diretamente na porta. Com proximidade, com determinação, com a expectativa de que alguém vai abrir. No contexto cultural da época de Jesus, bater na porta de alguém era um ato de confiança social. Significava que você tinha razão para estar ali. Significava que esperava ser recebido. Quem bate numa porta não o faz com a cabeça baixa, pensando que talvez não mereça entrar. Faz com a expectativa natural de quem sabe que tem um lugar lá dentro. E essa expectativa, essa certeza antecipada de ser recebido, é o que a lei da atração chama de certeza da manifestação. Não é arrogância, não é presunção. É a consciência de herdeiro que sabe que a porta vai se abrir porque aquele que está lá dentro está esperando por você. Lucas, capítulo 11, versículos 9 ao 13 na NVT, reforça isso com uma parábola que o próprio Jesus contou. Por isso eu digo a vocês, peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate, a porta se abre. Qual de vocês, se o filho pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se pede um peixe, lhe dará uma cobra? Se, pois, vocês, que são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa é talvez a declaração mais radical de todo o ensinamento de Jesus sobre a oração. Porque Jesus está argumentando do menor para o maior. Se até os pais humanos, imperfeitos, com suas limitações e defeitos, dão boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aos seus. O argumento pressupõe que a natureza de Deus é dar, não que Deus dá quando está de bom humor, não que Deus dá a quem merece, mas que a natureza essencial de Deus é a generosidade infinita. E se isso é verdade, se o universo, em sua natureza fundamental, é abundante e generoso, então o único obstáculo para receber está no nosso alinhamento com essa natureza, não na disposição de Deus em nos dar. Isso nos leva a uma das distorções mais perigosas que se instalaram na espiritualidade moderna. A crença de que você precisa merecer o que recebe. Que Deus mantém uma contabilidade das suas virtudes e dos seus pecados. E que só quando o saldo é positivo faz sentido pedir. Essa crença é teologicamente incorreta e psicologicamente devastadora. Porque cria uma relação de ansiedade com Deus, com o universo e com a manifestação. Você fica revisando a sua vida, procurando razões pelas quais não merece o que pede. E esse processo de busca por indignidade, esse hábito de encontrar razões para não receber, é exatamente o que mantém as portas fechadas. Não porque Deus concorde com a sua avaliação, mas porque a consciência de indignidade é a frequência que você emite, e a lei da ressonância te devolve exatamente isso. Romanos capítulo 8, versículo 32 na NVT diz: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas o entregou por nós todos, como não nos dará também com ele todas as coisas? O Pai que não poupou nem o próprio filho, como não vai nos dar todas as coisas? A pergunta é retórica. A resposta é óbvia. E a razão pela qual não recebemos não está do lado de Deus. Então, onde exatamente está o bloqueio? Qual é o mecanismo preciso que separa os que recebem dos que não recebem? Para entender completamente, precisamos olhar para um conceito hebraico que está no pano de fundo de todo o ensinamento de Jesus. O conceito de lev, que em hebraico significa coração, mas não o coração como músculo cardíaco, nem como sede das emoções sentimentais. No pensamento hebraico, o lev é o centro da vontade, o centro da cognição, o lugar onde a intenção se forma. Quando Provérbios diz guarda o teu coração, porque dele brota a vida, está falando do lev. Quando Jesus fala de orar sem duvidar, a dúvida que menciona é uma condição do lev. E quando a lei da atração fala de alinhar seus pensamentos, emoções e crenças subconscientes com o seu desejo, está falando do estado do lev.
O coração dividido, o que quer crer, mas duvida. O que deseja, mas teme. O que pede, mas no fundo não acredita que merece. Esse coração dividido é o único obstáculo real entre você e tudo o que pediu. E agora quero te fazer uma pergunta que peço que você leve um momento para responder com honestidade. Quando você ora, quando faz as suas afirmações, quando visualiza o seu desejo realizado, o que sente por dentro? A paz? A certeza? Há aquela espécie de quietude alegre que vem de saber que o assunto já está resolvido? Ou a atenção? A urgência? Há uma voz no fundo dizendo: mas e se não funcionar? Mas e se eu não merecer? Mas e se Deus tiver outros planos? Porque essas vozes, essas tensões, essa urgência são informação. São o mapa do seu leve. São a indicação exata de onde estão os seus bloqueios. E uma vez que você consegue ver o mapa com clareza, pode trabalhar nele. Não com força de vontade, não com repetição mecânica de afirmações, mas com o que o apóstolo Paulo chamou de renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 na NVT diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que possam comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem a este século, mas sejam transformados pela renovação da mente. A palavra grega usada para transformem-se é metamorphouste, de onde vem nossa palavra metamorfose. Não é um ajuste superficial. Não é uma mudança de comportamento exterior. É uma transformação do nível mais profundo do seu ser. É o tipo de mudança que ocorre quando uma lagarta não apenas muda de forma, mas reescreve completamente o seu código genético para se tornar algo radicalmente diferente. E Paulo diz que essa metamorfose ocorre pela renovação da mente, que em grego é anakainosei tounos. Nos é a mente, a consciência, o sistema de crenças profundas. E anakainosei vem de kainos, que não significa novo no sentido de recente, mas novo no sentido de uma categoria diferente. Não uma versão atualizada da mesma mente. Uma mente de natureza radicalmente diferente. E como ocorre essa renovação? É aqui que a lei da atração e a neurociência moderna se encontram com a teologia bíblica num ponto de convergência extraordinário. A renovação da mente, segundo a neurociência, ocorre por meio da repetição de pensamentos e experiências que criam novas conexões neurais. Os cientistas chamam isso de neuroplasticidade. A Bíblia chama de renovação. A lei da atração chama de reprogramação do subconsciente. E todos estão descrevendo o mesmo processo. A possibilidade de reescrever as crenças profundas que governam a sua experiência da realidade. Quando Jesus diz, pedi e recebereis no tempo presente contínuo, está descrevendo exatamente esse processo. Não é um ato de magia instantânea. É o resultado de um alinhamento que se constrói de forma sustentada, que se pratica de maneira contínua, que se aprofunda cada vez que você escolhe a perspectiva da abundância sobre a perspectiva da carência. Cada vez que você se pergunta como isso pode ser para o meu bem, em vez de por que isso sempre acontece comigo. Cada vez que você vê os sinais da provisão divina, em vez de se focar no que falta. Você está renovando o seu nous. Você está fazendo a metamorfose. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, na NVT, diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor há, nisso pensai. Paulo, que escreveu isso de dentro de uma prisão romana, em uma situação de privação absoluta, estava descrevendo a tecnologia mental que mantinha a sua paz e a sua conexão com a provisão divina, apesar das circunstâncias adversas. Nisso pensai. Não espere as circunstâncias mudarem para pensar assim. Mas comece a pensar assim agora, de onde está, com o que tem, no meio do que está vivendo. E essa decisão de direcionar a mente para o verdadeiro, o justo, o amável,
O de boa fama é exatamente a prática de elevação de frequência que a lei da atração recomenda, não como negação da realidade, mas como escolha deliberada da perspectiva que te mantém em alinhamento com a fonte de todas as coisas. Agora quero que você conecte tudo o que vimos até aqui com a experiência prática da sua vida. Pensa em uma área específica onde você tem pedido, buscado, batido, mas ainda não vê os resultados que espera. Pode ser na área financeira, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, no propósito. Agora faz essas perguntas para essa área. Primeira pergunta: estou pedindo a partir da consciência de herdeiro ou da consciência de mendigo? Há dentro de mim a certeza de que isso me pertence por direito divino? Ou há uma sensação de que talvez eu não mereça, que talvez esteja pedindo demais, que talvez não seja para mim? Segunda pergunta: estou pedindo de forma contínua? Como descreve o tempo presente do texto grego? Ou estou pedindo de forma esporádica e esquecendo, ou pior, pedindo e desistindo quando não vejo resultados imediatos? Terceira pergunta: tenho a clareza do zeteu? Sei exatamente o que estou buscando? Ou os meus pedidos são tão vagos que o universo não consegue responder com precisão? E quarta pergunta: estou batendo na porta com a expectativa de que vai se abrir ou estou tocando de forma hesitante, esperando uma recusa? As respostas a essas 4 perguntas vão te dar um diagnóstico muito mais preciso da sua situação espiritual do que qualquer avaliação doutrinária. Porque o ensinamento de Jesus não era primariamente teologia abstrata. Era instrução prática para viver em alinhamento com a ordem divina do universo. E quando entendemos o texto grego original, com toda a sua riqueza semântica, quando recuperamos o que a tradução achatou, encontramos que Jesus foi o maior mestre da manifestação que já existiu. Não porque usava truques ou fórmulas mágicas, mas porque entendia perfeitamente as leis que governam a relação entre a consciência humana e a realidade que essa consciência cria. Cada um dos seus milagres foi uma demonstração dessas leis em operação. E o seu convite aos discípulos, a nós, foi sempre o mesmo. Entrem nesse entendimento, alinhem-se com essas leis e experienciem a mesma realidade que eu vivo. João capítulo 14, versículo 12 na NVT, diz algo que a maioria dos crentes prefere não citar porque é desafiador demais. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E fará obras ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, obras maiores do que as de Jesus. Isso não é metáfora, isso não é hipérbole poética, é uma declaração de possibilidade. Uma declaração do que se torna disponível quando a consciência se alinha completamente com o divino. E pedi e recebereis é o acesso a essa possibilidade, não como fórmula mecânica, mas como o princípio vivo que opera na consciência de quem compreendeu o seu verdadeiro significado. Quem pede a partir da herança busca com clareza e bate com expectativa de abertura. Sei que há pessoas que ouvem isso e sentem uma mistura de esperança e ceticismo. A esperança de que talvez exista mesmo algo que ainda não entenderam, algo que pode mudar tudo. E o ceticismo de quem já foi decepcionado, de quem já acreditou com força e não viu resultados, de quem passa anos na prática espiritual e ainda carrega dívidas, doenças, relacionamentos destruídos, sonhos adiados. Conheço essa realidade de perto. Cresci numa família evangélica no interior do Brasil. Vi pessoas orarem a vida inteira com sinceridade e continuarem presas nas mesmas limitações, não por falta de fé, mas por falta do entendimento que estamos explorando agora. É para essa pessoa que quero falar diretamente. O que você viveu não é evidência de que a lei não funciona. É evidência de que algo na maneira como você aplicou a lei precisa ser ajustado. E esse ajuste não requer mais força, não requer mais sacrifício, não requer que você se castigue por não ter acreditado o suficiente. Requer compreensão. Requer que a luz entre nos lugares escuros do entendimento. Requer exatamente o que estamos fazendo agora mesmo nesse vídeo. Jeremias capítulo 29,
Versículo 11 na NVT diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de calamidade, de dar a vocês esperança e um futuro. Essa não é apenas uma citação motivacional para colocar em quadrinhos decorativos. É uma declaração teológica fundamental sobre a natureza de Deus e a sua relação com você. Se essa declaração é verdadeira, se os planos de Deus para você são de prosperidade e não de calamidade, então a pergunta não é: Deus vai querer me dar o que preciso? A pergunta é: estou alinhado com os planos que Deus já tem para mim? Você está vivendo na frequência desses planos? Ou está vivendo na frequência dos seus medos, dos seus traumas do passado, das limitações que outros impuseram a você ou que você mesmo se impôs? E é aqui que quero fazer algo que raramente se faz nesse tipo de conteúdo. Quero te dar um exercício concreto, prático, que você pode começar hoje mesmo. Não amanhã, hoje. O exercício tem 3 partes e está baseado diretamente no texto grego de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Primeira parte, o aitio, o pedir a partir da herança. Sente em silêncio, feche os olhos e, em vez de formular um pedido como se não tivesse o que precisa, declare no seu interior com a certeza de um herdeiro: isso já me pertence. O Pai já proveu, eu simplesmente recebo. Sente a diferença de energia entre suplicar e declarar. Essa diferença de energia é o que muda a frequência que você emite. Segunda parte, o zeteu, o buscar com clareza. Escreve com a maior precisão possível o que está manifestando. Não quero ser próspero, mas quanto dinheiro, em que contexto, fazendo o quê, com quem, em que prazo. Não quero sarar, mas que sintomas desaparecem, que nível de energia você tem, que atividades consegue fazer. A clareza específica é o sinal que você envia ao universo. Terceira parte, o crow, o bater com expectativa. Toda manhã, como primeiro ato do dia, antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas, procura um sinal de que a sua manifestação está a caminho. Pode ser algo pequeno, uma sensação de paz, uma sincronia, uma ideia que chega e, quando encontrar, trata como confirmação. Não como coincidência, como confirmação. Porque o universo sempre responde. O que varia é se temos os olhos abertos para ver a resposta. Efésios capítulo 3. Versículos 20 e 21 na NVT nos dá talvez o horizonte mais amplo de todo o Novo Testamento sobre o tema do que é possível receber. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não um pouco mais, não o dobro, infinitamente mais, além do que a sua mente consegue conceber, além dos limites da sua imaginação. Essa é a declaração de capacidade de Deus, e a única condição que o texto menciona é conforme o seu poder que opera em nós. O que limita a manifestação não é o poder de Deus, é o nível de poder divino que permitimos operar em nós. E esse nível de poder divino operando em nós é diretamente proporcional ao nível de alinhamento da nossa consciência com a consciência divina. Chegamos ao final dessa jornada pelo texto grego de um dos versículos mais citados de toda a Bíblia. E o que espero que você leve de tudo o que exploramos hoje não é simplesmente um dado curioso de linguística bíblica. O que espero é uma compreensão completamente renovada do que significa se relacionar com Deus, com o universo, com a fonte de toda a abundância. Pedi e recebereis não é um cheque em branco que você pode descontar repetindo as palavras certas. É uma descrição das leis que governam o universo espiritual. Leis tão reais, tão consistentes e tão imparciais quanto a gravidade.
Leis que operam sempre sem exceção, respondendo à frequência de consciência a partir da qual você pede, busca e bate. E quando você compreende essas leis, quando as internaliza não apenas como conhecimento intelectual, mas como experiência vivida do seu coração, quando o seu leve se alinha completamente com a herança divina que lhe pertence, então pedi e recebereis deixa de ser uma promessa distante e se torna a descrição exata da sua vida diária. Antes de terminar, quero te deixar com algo, com uma verdade que quero que você carregue a partir desse momento. Tudo o que você pediu no passado a partir da consciência de carência, do medo, da dúvida, não foi fracasso, foi aprendizado. Foi o processo pelo qual você precisava passar para chegar a esse entendimento. E tudo o que você pedirá a partir de agora, com o entendimento que tem hoje, com a consciência renovada que está construindo, tem o potencial de se manifestar de formas que vão te surpreender. Porque o universo não tem memória dos seus fracassos passados. Só tem a capacidade de responder à frequência que você emite agora, hoje, nesse momento. E se agora, depois de tudo o que exploramos, há algo dentro de você que está se abrindo, que está dizendo sim, isso é verdade, isso é o que sempre senti, mas nunca consegui articular, então esse é o seu sinal. Esse é o Crow, essa é a porta que está se abrindo. Você só precisa atravessá-la. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as escrituras de uma perspectiva nova, se algo do que você ouviu hoje ressoou de uma forma que você quer continuar explorando, deixa o like, compartilha com alguém que também está buscando e se inscreve no canal para que o próximo vídeo chegue direto para você. Porque o que vem aí é ainda mais profundo do que o que vimos hoje. Há mais camadas na Bíblia que ainda não tocamos. Há mais riqueza no texto original que a maioria dos crentes nunca vai conhecer porque ninguém ensinou a buscar. Mas você já está aqui, já está buscando. E quem busca, encontra.